Olá, hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante. As conexões bem profundas entre a arte, as religiões afro-brasileiras e a formação da nossa identidade aqui no Brasil, pensando principalmente no século XX. Isso aí. A nossa base é um artigo muito rico, denso mesmo, da professora Lise Salom. Ela explora como a arte não é só expressão, sabe? Mas também guarda memória coletiva. E, ao mesmo tempo, lida com o imaginário sobre a África que, bom, às vezes é complexo, né? E a nossa missão aqui é tentar entender essa relação, que é complexa, né? E ver por que ela continua tão viva, tão importante. Bora lá? Vamos sim. Olha, a ideia central, eu acho, é como a arte e a religião afro-brasileira, elas não andam separadas. Funcionam juntas, sabe? Como se fossem recipientes da memória coletiva. Memória coletiva. Uma memória que vem de diversas origens africanas, Nagô, que é Yorubá, né, Jeje, Banto e tantos outros, que foram trazidos à força para cá durante a diáspora. Certo. A nossa ideia aqui é tentar desvendar como essa herança africana, que chegou aqui em condições, nossa, terríveis, conseguiu não só sobreviver, mas florescer, né? E se transformar nessas expressões artísticas e espirituais tão únicas nossas. É um desafio e tanto entender isso. Bom, vamos lá. O artigo já começa forte, lembrando que não dá pra pensar o Brasil sem feijoada, capoeira, candomblé. Elementos que a gente associa muito à festa, né? Isso. Mas que nasceram, na verdade, de uma necessidade muito profunda de reencontro, de resistência mesmo, depois de todo o trauma da escravidão. Africanos de origens super diversas, Nagô, Jeje, Mina, Peiú, Hausa, Banto, foram separados à força. E aí eles precisaram construir ou reconstruir uma identidade africana ali, né? Como forma de sobreviver, de resistir. Exatamente. E essa reconstrução foi feita como? Pela memória, né? A memória cultivada no exílio. E um ponto que essa aluna destaca e que é crucial é que mais da metade da população brasileira hoje tem ascendência africana. Isso é impactante. Coloca a herança africana no centro da discussão sobre quem somos, né? Totalmente. E é uma discussão que muitas vezes é tensa, né? Entre a cultura que domina e a que é dominada. E nesse contexto, o conhecimento iniciático, os ritos das religiões afro-brasileiras, eles são fundamentais para manter essa cultura viva. E essa origem na resistência leva a um ponto, sim, impressionante do artigo, como essa primeira arte afro-brasileira surgiu literalmente escondida, nas senzalas, muito ligada aos cultos. Na clandestinidade mesmo. E a autora mostra como é difícil rastrear as origens geográficas certinhas, porque, claro, as pessoas escravizadas não podiam trazer seus bens, seus objetos. Não podiam trazer nada, né? Nada. Essa contribuição cultural toda, na religião, claro, mas também na arte, na música, na dança, foi, assim, fundamental para a continuidade das tradições afro-brasileiras. Mesmo escondido no começo, né? Muitas vezes sim. Começou na clandestinidade, nas senzalas, depois nos quilombos, e objetos de culto importantíssimos chegaram a ser confiscados, tratados como meros fetiches. E o mais doido é pensar que muitos objetos que hoje são testemunho disso foram parar em museus de polícia, confiscados como feitiçaria. É chocante isso. Uma visão bem eurocêntrica. E aí tem um ponto que os textos trazem que é bem interessante, sobre como termos como arte negra, ou mesmo arte popular, podiam ser usadas de forma meio... preconceituosa, né? Meio depreciativa. Acabava ignorando que essas artes eram contemporâneas. Tinha uma crítica ali, um pensamento forte. Isso levou a rótulos como arte negra, arte popular, que muitas vezes foram usados de um jeito pejorativo, né, para diminuir. Exatamente. E essa origem marginalizada, ela é parte do DNA dessa arte, né? O texto mostra bem essa mistura, tradições da África Ocidental, da África Central, aí se misturando com elementos indígenas, com kardecismo, com cristianismo popular. Uma mistura muito brasileira, né? Muito. E daí surgem cultos riquíssimos, como o candomblé na Bahia, o Xangô lá em Pernambuco, o tambor de Minas, os batuques no Sul, cada um com a sua cara. E mesmo nas casas de candomblé que têm origem banto, por exemplo, é comum incorporar mitos iorubá. Não é uma simplificação, então? De jeito nenhum. É a prova de uma história complexa, dinâmica, sendo escrita ali, pelos próprios protagonistas, apesar de tudo. Uma história de resistência. E o artigo vai fundo nisso, mostrando como não é só a forma,
forma, mas os materiais, os símbolos, tudo tem um peso. O Oxé de Xangô, por exemplo, aquele machado duplo. Clássico, né? Tradicionalmente de madeira. Isso. Mas aí o ferro, que é o material de Ogum, ele também vira matéria simbólica para outras divindades. Embora o artigo aponte que para Xangô especificamente não. É interessante essa relação com a matéria. A matéria bruta ganha uma alma, um significado que vai além do uso prático. Exatamente. E essa visão de mundo, ela tá em tudo, né? Desde a iconografia religiosa mais tradicional até o trabalho de artistas que a gente conhece, como, sei lá, o Rubem Valentim. Sim, que fez aquela ponte incrível entre o construtivismo e a ancestralidade afro-brasileira. Isso. Ou o mestre Didi, o Ronaldo Rego, que são artistas e ao mesmo tempo sacerdotes, né? Uma ligação direta. Exato, e artistas como Mário Cravo Júnior, lá na Bahia, que explorou muito essa relação com a natureza, com a cultura afro-baiana. Ele até usou a figura de Exu, que era tão demonizada pela visão colonial, para criar uma linguagem nova, potente. Interessante essa ressignificação. Sim, eles buscaram essa conexão conscientemente, né? Misturaram a perspectiva afro-brasileira com formas africanas ancestrais, mas de um jeito novo. E figuras como o Caribé, por exemplo, ele ressaltava muito como a Bahia meio que encarnava uma África brasileira. A identidade africana não estava só em grupos isolados, ela permeava tudo, a cultura inteira. Faz sentido. Os candomblés, o xangoso lá em Pernambuco, o tambor de Mina no Maranhão, são expressões muito vivas desse imaginário, dessa força. Mas o texto também deixa claro que não foi só uma importação direta, né? Tipo, copiar e colar da África. Foi bem mais complexo. E a autora fala também da africanidade, né? Esse sentimento de conexão com a África, que às vezes é meio difuso, mas muito forte. Sim, muito associado à Bahia, claro, com nomes como Emanuel Araújo, Aguinaldo dos Santos, figuras seminais. Mas que não fica só lá, né? Não, de forma alguma. O artigo cita artistas de todo o Brasil que manifestam essa busca, essa conexão. Adão Pinheiro, Ieda Maria, Niobe Xandó, Jorge dos Anjos, o próprio Abdias do Nascimento, que foi um militante importantíssimo, e tantos outros. Cada um do seu jeito, unindo a estética, a religiosidade e muitas vezes uma militância forte. Então, o que a gente percebe é que a arte afro-brasileira é, nossa, muito mais que só estética, né? É memória viva, é resistência cultural pura, é a expressão de uma espiritualidade conectada com a natureza, com os ancestrais. E é um pilar fundamental da identidade brasileira, né? Sempre nesse diálogo, nessa tensão criativa com as raízes africanas. E até, mais recentemente, um processo de pesquisar de novo, de revisitar as fontes africanas, o que chamam de reafricanização. Entendi. E o que é fascinante nisso tudo é o papel da cultura material, sabe? Não é só a ideia, a crença. São os símbolos, as vestimentas super elaboradas dos rituais, os gestos, até a comida. A comida também? Claro! Tudo ali é uma expressão estética, muito pensada, e está ligada diretamente às divindades, os orixás, os voduns, os inquices. E os próprios materiais usados. Eles carregam um peso simbólico gigante. Pensa no ferro de Ogum, que o Valentim usa num símbolo de Xangô. Aquilo vai muito além da estética, tem uma camada de significado profundo ali. E a ligação com a natureza, que também aparece forte. O terreiro como espaço sagrado. Os textos descrevem quase como um pedaço da África recriado aqui. Exatamente. Um microcosmo, com suas plantas sagradas, sua terra. Isso com certeza influenciou artistas visuais. Abriram caminhos, né? Com certeza. Ajudaram a gente a reconhecer que existia um modernismo afro-brasileiro. Diferente, com suas próprias questões. E a gente vê isso em tantos outros. De Cavalcante, Aguinaldo Manuel dos Santos, Abdias do Nascimento. E várias linguagens, né? Pintura, escultura, fotografia, com a do Verger. Isso, e música também, claro, em diferentes regiões do Brasil. Então, pra gente ir amarrando, o que essas fontes todas revelam, no fundo? É uma tapeçaria muito rica, né? Onde arte e espiritualidade, na experiência afro-brasileira, são inseparáveis. Exatamente. E mostram uma negociação constante entre preservar a memória e se adaptar à nova realidade, entre resistir à opressão e criar uma identidade própria aqui no Brasil. É uma herança viva,
Não é algo parado no tempo. Não mesmo. E se a gente conecta isso com um quadro mais amplo, ressalta como a identidade cultural é algo que se forma nessas trocas, nessa resiliência impressionante, mesmo sobre condições tão duras como a escravidão e o racismo que veio depois. Desafia a gente a olhar além das categorias fáceis, né? Erudito, popular, e tentar sacar as nuances, a riqueza dessa expressão artística e espiritual afro-brasileira. Fique então um pensamento final para reflexão. Os textos mencionam de leve a internet, site de candomblé. Como será que a tecnologia, essa conexão global toda de hoje, pode estar remodelando a transmissão e a expressão dessa herança afro-brasileira agora, construindo em cima dessa base forte do século XX? É uma ótima questão, algo para a gente continuar acompanhando, com certeza. O artigo menciona essa busca contínua pelas origens. Sim, essa busca de origens. E como a troca de informações hoje, com a internet e tudo mais, continua alimentando esse imaginário sobre a África aqui no Brasil. Exato. E aí fica a questão para a gente pensar, né? Como será que essas novas formas de conexão, essas trocas digitais, podem estar, sei lá, redefinindo ou talvez até fortalecendo aqueles laços de solidariedade, a memória coletiva que a arte afro-brasileira sempre cultivou? Expandindo, talvez, essa influência para além dos centros que a gente tradicionalmente reconhece, né? Pode ser. É algo para a gente continuar refletindo com certeza. Muito bem, Mário e Ana. Obrigado pela leitura de hoje. Nós iremos sim continuar refletindo sobre esses fundamentos da nossa identidade afro-brasileira do ponto de vista artístico nas nossas próximas palestras e aulas. Ouvimos hoje, de Marta Heloísa Lebossalum, mais conhecida como Lizzie, o artigo A Essência Africana da Arte e da Espiritualidade no Brasil, século XX, publicado originalmente na revista Áfricas, volume 1, número 1, de janeiro a junho de 2014. Espero que vocês tenham gostado e voltem sempre. Um beijão.